Continuando a nossa interação com o CDI, pessoal, eu criei aqui um documento XHTML dentro de Web App chamado Cadastro Pessoa. Ele tem aquela estrutura padrão que a gente já viu, tá? Então, dentro de Body aqui, eu vou criar o formulário que a gente vai mandar esses dados para o servidor. Eu vou começar criando aqui dentro um form, ok? Dentro do form, eu vou definir um panel grid com duas colunas. Vocês devem lembrar que o panel grid faz a quebra dos elementos para a gente, alterando o layout, certo? Vou criar um output test, que vai ser o nosso nome. Aqui no input text, no campo de texto, a gente vai definir uma expression language, que vai ser a gente vai chamar aqui o bin.pessoa.nome, ok? O que isso aqui está fazendo? A gente está fazendo uma chamada aqui no bin. O bin é o nome que a gente definiu no @named, é o nome do nosso bin CDI, ok? E aí eu dou um get pessoa aqui, ele tem os métodos get, set pessoa, né, que a gente criou, e a pessoa tem os métodos get e set nome. Então a gente pode fazer esse segmento aqui, ok? Eu vou copiar, fazer a mesma coisa para e-mail. Vou copiar só esse output test aqui vazio para poder jogar o command button para o outro lado. Eu vou criar ele aqui, o command button. Ele vai ter um value chamado adicionar, é o texto que vai aparecer no botão. Ele vai ter a propriedade action, que a gente vai chamar o método adicionar, que a gente criou na outra aula também. Ok? Com isso, nosso form está pronto. Vou criar um H1 aqui, chamado lista de pessoas, só para separar visualmente mesmo. E aqui a gente vai definir a tabela que vai aparecer esses dados. A propriedade se chama DataTable, mas ela tem dois componentes que são obrigatórios da gente colocar, dois elementos. O primeiro deles é value, tá? Eu vou definir aqui a expression language, que a gente vai fazer referência ao get pessoas, tá? Buscando a lista de pessoas, ok? E a segunda propriedade, eu vou definir aqui, vai chamar var com atributo p. Poderia ser pessoa, mas eu vou chamar de p para ficar mais simples, ok? É com isso aqui que a gente vai fazer a interação na lista de pessoas. Como é que a gente vai adicionar isso na tabela? A gente vai criar aqui um column, tá? E no meio dessas tags, a gente vai colocar a expression language p.nome, ok? E aqui p.email. Fora das tags aqui ele não tem autocompletar, tá? Isso aqui tem que ser digitado, mas aí tem que digitar corretamente, beleza? E o DataTable já faz a iteração automaticamente sem a gente precisar fazer nada. Ele sabe que ele tem uma lista e ele percorre preenchendo a tabela com essa lista, ok? Eu vou salvar, vou abrir o navegador, vou colocar o endereço aqui e tá aí a nossa tela com os elementos, ok? Eu vou criar aqui uma pessoa chamada Maria e vou adicionar um e-mail para ela, ok? Foi adicionado. Deixa eu só colocar aqui um border para parecer que é uma tabela. Vou dar um cancelar por aqui. Aí.
E aí a gente pode ir adicionando mais pessoas. E aí vejam que ele vai adicionando os dados na nossa tabela, ok? De forma simples, dinâmica, sem muita complicação. Se a gente clicar aqui, ele vai adicionando porque não tem validação, tá? A gente vai trabalhar com isso mais à frente também, quando a gente construir o projetinho final, tá? Mas uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, é pratiquem, tá? Testem os componentes, criem novas classes se acharem necessário, porque só assim vocês vão adquirir o conhecimento, beleza? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!